Tem alguma coisa nesses carros. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas eles têm alguma coisa. Porque, olhando de forma bem fria, isso aqui é só um carro que já tá pedindo arrego. Ele perdeu o para-choque, tá todo amassado e definitivamente tá faltando várias peças. Só que mesmo assim, tem alguma coisa nele que chama a atenção. E eu não tô falando de um carro de ferro velho que já tá que nem uma lata de sardinha. E também, eu não tô falando de um carro novo 0 km que saiu há pouco tempo de uma concessionária. Eu tô falando desse meio termo que é um pouco esquisito. Um carro que claramente já sofreu muito na vida, mas que continua andando como se nada tivesse acontecido. E quanto mais você olha pra isso, mais estranho fica. Porque destruir uma coisa deveria deixá-la mais feia. Então por que às vezes acontece exatamente o contrário? Uma coisa é certa, nem todo carro destruído passa essa sensação. Por exemplo, um carro prensado de ferro velho não tem graça nenhuma. Agora, se a gente fizer o contrário e pegar um carro tão novo que o reflexo do sol quase te deixa cego, também não desperta nenhum tipo de sentimento muito relevante. Você olha e de repente até acha ele bonito, mas no final de tudo você simplesmente segue sua vida. Então, que caralhos eu tô tentando dizer? O que eu tô querendo dizer é que a graça mora no meio. É aquele carro que claramente já sofreu muito na vida, mas que ainda tá ali e continua andando como se nunca tivesse acontecido nada. E mesmo assim, você olha pra ele e pensa, cara, esse carro é foda. Só que antes, nem eu fazia ideia do que era isso. E foi nessa hora que eu comecei a desconfiar que talvez a gente estivesse olhando pro lugar errado. Porque se parar pra pensar, talvez o carro nem seja a parte mais interessante dessa história. Foi aí que eu comecei a reparar numa coisa. Isso não acontece só com o carro. Na verdade, acontece com um monte de outras coisas. Nos jogos, por exemplo, em qualquer GTA, o carro quase nunca termina uma perseguição do mesmo jeito que começou. Você perde um retrovisor, perde o para-choque, anda com o carro todo fodido e continua acelerando como se fosse a coisa mais normal do mundo. No Burnout, isso é uma das coisas mais nítidas de se ver. Quanto mais destruição acontece, mais legal a corrida fica. No rally da vida real isso também acontece. Os carros cruzam a linha de chegada completamente detonados, cheios de lama, amassados. E estranhamente, isso não faz eles parecerem piores, faz parecer que eles fizeram alguma coisa. Quanto mais eu procuro, mais exemplos aparecem em filmes, em eventos da vida real e até em perseguições policiais. Mas agora, o assunto aqui não são mais os carros. Talvez os carros são apenas o jeito mais fácil de enxergar esse fenômeno. Aqui uma coisa começa a fazer sentido. Quando você olha para um carro novo, você pensa, caramba, é um carro legal. E só, a conversa praticamente acaba aí. Agora se você olha para um carro todo remendado, na mesma hora, sem perceber, a sua cabeça começa a fazer várias perguntas. Como será que isso aconteceu? Quem era o dono desse carro? Será que ele sempre foi assim? Como que esse troço ainda tá andando? Você nem conhece aquele carro, mas em poucos segundos já sabe muito mais sobre ele do que sobre um carro novo. E acho que é justamente aqui que está a diferença. Um carro cheio de marcas faz você imaginar tudo o que ele já viveu. As marcas que antes eram apenas defeitos se transformam em pistas de uma história que você nunca vai saber qual é. Mas a gente faz questão de imaginar o resto. E talvez seja por isso que esses carros prendem tanta nossa atenção. Porque a gente para de olhar para a lataria e começa a olhar para a história que ele viveu. Eu não acho que beleza estética vem apenas do carro tá todo detonado, mas é que cada marca parece ter um motivo por trás da sua existência. Parece consequência de alguma história que realmente aconteceu. Você olha para um para-choque arrancado e não enxerga só um para-choque arrancado. Essas marcas são quase como uma cicatriz. Ninguém gosta da cicatriz em si, mas ela sempre faz você pensar que alguma coisa aconteceu ali. E talvez seja exatamente por isso que essa estética funciona tão bem. Ela faz um objeto normal parecer único e ter sua própria personalidade. Não porque ele está destruído e esteticamente isso é chamativo, mas porque além disso, ele parece ter vivido alguma coisa.
Aquele carro já rodou por lugares que você nunca vai conhecer. Alguém dirigiu ele por anos. Alguma coisa deixou aquela marca ali. E no final, ele continua fazendo exatamente aquilo que ele nasceu para fazer. And great desire.